Só queria fazer um parêntese e falar um pouquinho sobre uma estereotipia que é muito, muito assim, ruim da gente entrar em contato com ela. Geralmente a gente fica bem abalada, que é a automutilação ou a autolesão. Isso acontece muito, gente. Eu acredito, né? Como eu trabalho numa instituição especializada, eu acredito que lá é bem mais comum do que na escola regular. Né? Na escola regular, não sei como é que funciona essa questão desses autistas que se automutilam. Eu queria só falar um pouquinho sobre isso. O que seria essa automutilação ou autolesão? São pessoas que dentro... pode sim, alguém está perguntando aqui se autista pode ser Down. Pode sim, tá? Pode ter. Eu já atendi, eu já tive um aluno que ele era Down e autista. Então, essa automutilação, ela é bem complicadinha, porque eu já atendi aluno, eu já tive um aluno que ele se mutilava a ponto de ele ficar inteiro. Os braços dele, ele arrancava, literalmente arrancava os pedaços do braço dele, das pernas, onde ele alcançava, ele arrancava os pedaços. Isso eu tô falando de um caso super extremo, que ele pegava pedaços muito grandes do corpo e ele mutilava. Mas tem aqueles que se mutilam arrancando só assim, ó. Tem aluno que fica arrancando esse cantinho aqui da mão, esse corinho, fica sangrando. Isso é uma automutilação, né? Tem autistas que eles batem a cabeça contra a parede. Eu tenho uma amiga que ela sempre conversa sobre isso, que ela foi para São Paulo, a minha amiga Verônica, né? Ela foi para fazer um treinamento, né? Numa instituição especializada. E ela viu um autista que ele tinha tanta estereotipia de bater a cabeça na parede que ele andava com um capacete. Era necessário ele ficar o tempo inteiro com um capacete para poder minimizar os prejuízos físicos, né? Os prejuízos físicos dele. Então, essas estereotipias de autoagressão são várias, né? De crianças que socam vidro. Elas não podem ver um vidro, elas socam um vidro, aí aquele vidro quebra, corta a mão. Toda uma situação de socar mesmo a parede, assim, o móvel, né? Isso aqui ficou todo marcado. Estereotipias isso é muito comum você ver na autoagressão, na automutilação, né? Na autolesão, eles terem marcas, aqueles calos bem escuros de fazer de se morder, de apertar partes do corpo, ou aperta as mãos, ou se auto-aperta mesmo, morder, é muito comum. Então você vê muito, né? Eu vejo muito isso, autistas com aqueles calos enormes aqui nesse espaço da mão, né? E aqui nos braços, nesse canto do braço. Então existe sim essa automutilação, né? Que a gente tem que ver como que nós vamos trabalhar com isso, né? Então, diante disso, a gente pode conversar. Gente, eu sei que tá tendo um monte de falinha aqui, mas eu não tô conseguindo ler, que eu tô meio ceguinha. Depois eu leio para vocês. Mas, então, diante disso, eu venho para a pergunta que é o título da nossa live. Diante disso que eu conversei que eu tô passando aqui para vocês, nós devemos, então, aceitar ou combater as estereotipias. Nós, como educadores, qual é o nosso papel? O que nós vamos fazer diante disso? Quando eu me deparar com um autista, diante disso, esse autista, eu aceito ou combato? Se eu for combater, de que forma que eu posso fazer isso, né? Então, eu já apresentei para vocês e eu já falei com vocês que existem estereotipias que não são prejudiciais. Existem estereotipias que elas só autorregulam esse indivíduo. E elas não fazem mal. Aí eu volto lá para minha fala, vou repetir aquela primeira fala que eu disse sobre nós termos que desmistificar para a sociedade comportamentos não típicos. Comportamentos que não fazem mal. Qual é o mal que uma criança está fazendo para ela ou para outro se ela ficar balançando as mãozinhas dela? Nenhum. Mas que causa estranheza? Causa. Eu já recebi pais
que já chegaram até mim. Falo, professora, eu queria que só autista de bom funcionamento, né? Autista nível, assim, grau 1. Professora, eu queria só que acabasse com esse negócio, você ficar balançando as mãos. A gente tá no restaurante comendo e daqui a pouco esse menino começa a balançar as mãos, as pessoas ficam olhando. A questão é que, não raro, os cuidadores, diante das estereotipias, eles querem exterminá-las. Mas não pensando no autista, pensando neles. Por quê? Porque, gente, nós seres humanos, a gente tem pavor de uma palavrinha assim, ó. Vulnerabilidade. Nós não queremos nos mostrar vulneráveis. E então, quando você tá, por exemplo, eu tô com meu filho, com a minha família, no restaurante, quem sabe, pode ser até no espetinho da esquina ou no restaurante super caro, não importa. E essa pessoa começa a apresentar movimentos estereotipados, alguma ação, né? Alguma estereotipia, o meu receio é, todo mundo tá olhando pra mim. Será que vão pensar que ele é doido? Será que vão fazer isso? O que vão pensar de mim? Eu penso em mim e não nele. Então, por isso que a maioria, na sua inocência, eu não vejo que seja por maldade, quer exterminar as estereotipias. E como eu falei pra vocês, não é só o autista que tem ação repetitiva, né? Eu lembro que quando eu estava na pré-adolescência, na adolescência, eu roía muito a unha. Mas eu roía muito mesmo. E às vezes a intenção da minha mãe não era me fazer mal. A intenção da minha mãe era que eu parasse de roer as unhas. Às vezes a gente estava vendo televisão aqui, eu estava comendo a unha. Eu não sei quem come a unha aí, mas quem come unha, né, sabe que às vezes a gente achou um cantinho aqui de uma unha e quer arrancar o pedaço. E aí você coloca aqui no dente, tá chegando a minha mãe, ela virava assim, só dava um tapa na minha mão, aí a mão escorregava do dente, rasgava um pedaço da pele, só me machucava mais e me causava muita raiva. Então, punição não extermina estereotipias. Punição nunca foi o caminho, para nada. Então nós temos que intervir nas estereotipias que são prejudiciais. E essas estereotipias, sendo prejudiciais, a gente ainda tem que saber como intervir. Não é qualquer intervenção. A gente pode fazer uma intervenção negativa. Então a gente sempre tem que buscar a intervenção positiva. E como que eu alcanço isso? Buscando conhecimento.